gravação iniciar aqui ainda. Acabou de iniciar, tá? Boa tarde. Então, a gente falou desses limites já, né? E agora a gente vai ter uma possibilidade de fazer um complemento, né? E quando se fala em complemento, na realidade, a gente vai tratar de um sistema que é falar de limites. A gente falou na aula passada limites no infinito, limites onde o x está tendendo para o infinito. E agora a gente não vai falar de limites no infinito, mas sim, né, de limites infinitos, certo? E depois de falar de limites infinitos, a gente vai perceber que existem algumas modificações, pequenas modificações, tá? A gente falou de limites no infinito. Quando a gente fala de limites no infinito, deixa eu conectar aqui. Bom, quando a gente fala de limites no infinito, né? Você está falando limites no infinito. Quando a gente fala limites no infinito, como a gente está colocando essa parte aqui, ó, a gente está estudando a função. O que acontece com a função quando o x tende para o infinito? O x está tendendo para o infinito. Não necessariamente a função está indo para o infinito, tá? Já se o limite for infinito, limite infinito, significa dizer que a função f de x ela tem uma tendência de ir para o infinito, certo? Aí veja que aqui o x não era limitado, aqui você era limitado por um delta, né? Você tinha um delta lá. Aí você está dizendo lá que quando o x está tendendo para infinito, o x é maior do que delta. Se x está tendendo a menos infinito, o x ele é menor do que menos delta, certo? Você tinha isso aqui, você estava com x tendendo a mais infinito. Aqui com x tendendo a menos infinito, certo? Aí o que é que acontece? Quando você pega agora a f de x, se a f de x ela for simplesmente maior do que um epsilon, significa dizer que a f de x ela está tendendo para infinito, tá? Se a f de x ela for menor do que um epsilon, significa dizer que a f de x ela está tendendo, né? Ou ela está tendendo a menos infinito, menor do que menos epsilon, né? Ela está tendendo a menos infinito, tá? Então, quando o resultado da tua função é infinito, está dizendo que o limite é infinito. Quando o domínio está tendendo a infinito, está dizendo, então, que o limite é no infinito, tá? Aí eu venho a seguinte questão. E se você tiver algo desse tipo? O limite de x tende a mais infinito da tua f de x e o resultado é mais infinito, por exemplo. Tá? Um exemplo disso. Limite de x que tende a mais infinito de x. Isso aqui, obviamente, é mais infinito. Tá? Então, você tem uma função aqui e o resultado é infinito e a tendência é infinito. Certo? Então, esse tipo de limite, a gente pode chamar ele de limite no infinito ou limite infinito. Certo? Que não dá para dizer que é um limite no infinito, infinito. Limite no infinito, infinito. Né? No infinito, infinito. Certo? Fica estranho, né? Então, para não ficar assim, a gente simplesmente diz que quando a função ela está tendendo a infinito, você está dizendo que você tem um limite no infinito. Tá? É só uma observação besta, né? No fim das contas, né? Aí, o que é que acontece? Você pode ter, então, um limite x tendendo a mais infinito da tua f de x e o resultado aqui ser mais infinito. Quando isso acontece, você pode escrever isso em função de epsilon e delta. Aí você coloca para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Com epsilon, delta maior do que A, certo? E esse A aqui você tem um intervalo de A até mais infinito aberto aqui, contido no domínio de F, tal que, aí aqui você tem, ó, essa parte aqui onde x é maior do que o delta, e implica que a f de x é maior do que epsilon. X é maior do que delta, por quê? Porque você não tem limite para o x. F de x é maior do que epsilon, por quê? Porque você não tem limite para f de x, né? O limite que eu estou falando, um limitador, né? Um número que ela não pode ser superior àquilo. Ela sempre pode ter um número maior do que aquilo. É por isso que tende a infinito, né? Tá? Então, essa é uma das definições. A outra parte que você pode ter, por exemplo, é você pensar no limite de x tendendo a um número, certo?
pela direita ou pela esquerda, de uma função, e por incrível que pareça, esse resultado é mais ou menos infinito. Se ele for mais infinito, né, você está dizendo para mim o seguinte, ó, eu estou tendendo um limite de x tendendo pela direita da f de x e o resultado ser mais infinito. Tá? Aí você pode, mas isso não acontece, professor. Né? Você pode até dizer isso, mas isso não acontece, né? Você não pode ter um limite de x tendendo pela direita, né? E o resultado dá infinito, né? Aí você vem aqui, por exemplo, vai construir um gráfico de uma função, e você constrói o gráfico de uma função racional, por exemplo, 1 sobre 2 menos x. Certo? Aí você observa que x não está definido em 2. X não está definido em 2 aqui, porque aí você ficaria com 1 sobre 0. Tá? Então, não está definido em 2. Mas veja que quando ele está muito próximo de 2 pela esquerda, nesse caso aqui, pela esquerda, a função está crescendo. Então, pela esquerda, você observa que a função ela pode chegar a infinito, pela esquerda. Enquanto que pela direita, a função está chegando a menos infinito. Certo? Então, pela direita, menos infinito. Pela esquerda, mais infinito. A direita, que eu estou falando, a direita é de 2. Ele está se aproximando de 2, mas é um número muito próximo de 2, né? E maior do que 2. Pela esquerda, é um número muito próximo de 2, menor do que 2. Então, você tem uma tendência de ser menos infinito, uma tendência de ser mais infinito, pela esquerda e pela direita. Tá? Então, você tem essa mudança aí no seu limite, né? O limite pela direita ou pela esquerda, você pode dizer que a tua função ela pode tender para mais ou menos infinito. No fim das contas, você está estudando uma coisa chamada de assíntota. Tá? E eu explico já para vocês o que são essas assíntotas e como a gente pode ver a partir de limites, né, essas assíntotas. Aqui, você está dizendo que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Aí você vai, obviamente, você vai definir um A, você vai definir quem é delta maior do que A, e assim por diante, né? Só que aqui você não precisa definir basicamente o intervalo, né? Porque você está pegando aqui um X e está atendendo a P pela direita. Quando ele está atendendo a P pela direita, o delta só vai existir à direita. Então vai ser P mais delta. E isso implica que a f de x é maior do que epsilon. Tá? Veja que tem um padrão, ó, f de x infinito. Então ele é f de x maior do que epsilon. O x está atendendo a P pela direita. Então a direita está o delta. A direita está o delta. Se fosse x tendendo a P pela esquerda, né? Da f de x, e esse resultado aqui ser mais infinito. Ser menos infinito, no lugar de ser mais, né? Ser menos infinito. Certo? Quando você escreve isso, você vai escrever, ó, P e o delta tá à esquerda de x. Menor do que P. Isso implica que, aí quando você olha para f de x, é f de x e menos infinito. Você vai escrever que f de x é menor do que menos o delta, menos o epsilon. Tá? Então, quando você tem menos infinito, é menor do que menos aquele valor, ou epsilon ou delta, né? No caso. Se x for para infinito, é delta. Se x for para menos infinito, é delta. Se for f de x, aí é epsilon. Certo? Pensar na f de x, você está pensando em epsilon. Até aqui tudo bem, pessoal? Isso aqui são só as definições de limite no infinito. Ou infinito, né, no caso. Até aqui tudo bem? Tá dando para escutar direitinho? Agora tranquilo. Tranquilo, né? Ah, sim. Pronto. E aí, o que são assíntotas? O que é que vocês acham que são assíntotas? Linhas no gráfico. Linha no gráfico? Ponto do gráfico onde não há uma posição definida, não sei, mas alguma coisa como um buraco, vamos dizer assim. Um buraco? Mas esse buraco construído por uma linha, né? É isso que você está dizendo, né? Seria pontos de Y de X não existe? Alguma coisa assim? Tá. Se você olhar para o gráfico, olhando para a interpretação de vocês, olhando para o gráfico, certo?
Por exemplo, existem assíntotas que são verticais, assíntotas que são horizontais e assíntotas oblíquas, né? Horizontais, assíntotas oblíquas aqui, eu acho que é assim que se escreve. Tá? A assíntota vertical significa dizer que você tem uma linha imaginária lá no gráfico que está na horizontal. Então, você tem um X específico, você tem um número X específico, que indica que você tem lá, que o X não pode assumir aquele resultado. Ele pode ser próximo àquele resultado, mas ele nunca vai poder assumir aquele resultado. Tá? Esse X representa aí, vamos dizer, um ponto que não pertence ao domínio da função, né? Então, é um ponto que não pertence ao domínio, esse X. Só que acontece, quando você olha para a função, ela se aproxima daquele ponto, mas ele não ultrapassa aquele ponto. Tudo bem até aí? Então, essa assíntota vertical é um valor específico para X, para o domínio. Uma assíntota horizontal é um valor específico da imagem, é a mesma coisa. Tá? Então, você tem uma reta na horizontal que, bom, não acontece isso. Tá? Não encosta. Já a assíntota oblíqua, acontece a mesma história. Só que agora a diferença, por exemplo, que essa assíntota pode ter um formato diferente. Ela pode ter um formato de uma reta, pode ter um formato de uma parábola, pode ter um formato... Enfim, é uma assíntota que não necessariamente ela é simplesmente uma reta, tá? E aí o que é que acontece? Essas assíntotas são linhas imaginárias que você traça, né? E essas linhas imaginárias, você pode dizer o seguinte, olha, essas linhas imaginárias que você está traçando aqui, ou uma linha, por exemplo, na vertical, você traça a função se aproxima do X, se aproxima dessa linha, desse ponto, mas nunca chega a esse ponto. Ele pode se aproximar tanto pela esquerda como pela direita, e ele não assume esse valor. Ele não tem condição de assumir esse valor. Na horizontal, né, as assíntotas horizontais, você consegue determinar ela, e as assíntotas oblíquas, você consegue determinar ela quando você está calculando o limite de x tendendo a mais infinito. Limite de x quando x é grande. Então, quando x é pequeno, pode acontecer de você ter uma função ultrapassando a outra, não tem problema nenhum. Ultrapassando essa linha imaginária, não tem problema nenhum. Mas quando você aumenta o x, ela não ultrapassa. Ela fica muito próximo daquele resultado, né, da f de x, mas ela não ultrapassa aquele resultado. Então, o limite de x que tende a infinito, tá? Mais ou menos infinito, da f de x, isso ser igual a L, né? Isso daqui representa uma assíntota horizontal ou oblíqua. Horizontal. Aí, escrevendo assíntota aqui mesmo, né? Horizontal. Ou oblíqua, né? Quando é que é uma, quando é que é outra? Aí depende do resultado do L. Depende do resultado do L. Tá? Vai depender do que acontece com L. Por exemplo, se você calcular o limite de x que tende a mais infinito de 1 sobre x, qual é esse resultado, pessoal? Zero. Correto? Se você tiver 1 mais 1 sobre x, quanto é esse resultado? 1, correto? Certo? Correto. Veja que aqui você tem um número, né? 1 mais 1 sobre x, você tem um número. Esse número aqui vai ser tua assíntota horizontal. Vamos ver lá o gráfico. Ó, você tem 1 mais 1 barra x, certo? Esse é o gráfico. Olha o que acontece em zero aqui, ó. Em zero aqui, ó. X não pode assumir o valor zero, certo? Quando x não pode assumir o valor zero, você virou uma assíntota vertical em zero. Já a assíntota em 1, que é o limite quando x é grande, o resultado é 1. Já a assíntota em 1, olha o que é que acontece com a tua função. Quando x é grande, o resultado aqui está indo para 1. Ó. Todo mundo aqui está indo para 1. Ó. Tá vendo? Ó? X é grande. Então, o resultado está indo para 1. Aí, em 1, então, você tem uma assíntota na horizontal. Certo? Quando x é grande. E a assíntota na vertical é quando o x não pode assumir o valor. Por exemplo, esse daqui não pertence, o ponto não pertence ao domínio. Você pode se aproximar o tanto que você quiser, pela direita ou pela esquerda, mas ele não pertence ao domínio.
tá? Ou seja, quando você olha para cá, essa reta aqui, ela nunca vai vir para esse lado daqui, ó. Ele nunca vai passar essa reta imaginária aqui em 1. Ó, ela não passa na reta imaginária em 1, certo? Ela está sempre anterior, está muito próximo, sempre muito próximo, está sempre ficando mais próximo ainda, mas ela não passa. Tá? Do mesmo jeito é para cima também, a mesma coisa. Tranquilo, galera, até aí? Deu para entender o que é essas assíntotas? Se você tiver algo do tipo x ao quadrado mais x dividido por x, obviamente vai ter uma assíntota em zero, né, nessa função. Obviamente. Mas vai ter também uma assíntota oblíqua. E essa assíntota oblíqua vai ser em x igual a zero. Tá? Eu ainda poderia botar assim, ó, x mais 1 vai aparecer uma assíntota em 1. Em menos 1, né? Menos 1 apareceu uma assíntota. Cadê? Não foi por quê? Ah, porque ele também é a raiz, né? Foi mal. Eu posso botar isso aqui menos aqui, aí fica melhor. Pronto. Agora sim. Agora foi. Aqui em x igual a 1 é um assíntota. Em 1, tá aqui um aço 1. Assista assíntota lá embaixo, lá. Certo? Só que se você dividir o polinômio, esse polinômio aqui tem grau 2, aqui tem grau 1. Então, veja que vai ter um grau 1 aí. Então, você vai conseguir construir uma assíntota que é linear. Porque a divisão desses dois polinômios aqui o maior grau é 2, aqui embaixo o maior grau é 1. Tá? Então, vai ter aqui uma assíntota que é linear. Repara que quando você olhar de longe, é como se você tivesse uma reta aí, ó. Tá vendo? Uma relação de x de y igual a x, ó. É como se você tivesse só isso, ó. Quando você olha de perto, não. Aí é outra história. Tem um acento em x igual a 1, que é essa daqui, certo? E depois você tem a outra assíntota. Por exemplo, se aqui for o 3, ó, repara se for 3, a diferença daqui para cá, aqui é um polinômio de grau 3, aqui é um polinômio de grau 1. A diferença é 2. Então, você espera que você tenha uma assíntota que seja uma parábola. Olha o que acontece agora quando a gente olha para longe. Não tem tipo uma parábola? Tá? Se você escrever somente x ao quadrado aqui, ó, quanto é o gráfico de x ao quadrado? É uma parábola, né? Olha o que é que acontece aqui. Vamos mudar essa cor aqui, né? Vou botar um vermelho aqui. Pronto. Olha foi o que aconteceu. Olha o que foi o que aconteceu, né? Então, você veja que ela pode passar por dentro em números pequenos, mas quando você olha para números grandes, ela está se aproximando, sempre se aproximando, mas nunca é. Se você dá um menor, diminuir aqui o zoom, ela chega um momento que você pensa que é a mesma coisa, mas não. Você aumenta o zoom, sempre tem uma distânciazinha entre elas. Tá? Se aqui for 4 e lá embaixo for 1, a diferença é 3. Então, o que é que vai acontecer? A assíntota, o formato da assíntota muda. O formato da assíntota agora vai ser x ao cubo, e não x. Né? Ou x ao quadrado, como mostra aqui. Ó. Beleza pura, pessoal? Tá claro para vocês isso? Tá de boas até aí? Sim? Então, calcular o limite. Calcular o limite de x tendendo a infinito da tua f de x, tu está determinando a assíntota vertical ou oblíqua. Tá? Se o resultado for mais infinito, você provavelmente está calculando uma assíntota que é oblíqua. Né? Se o resultado ele for um número L, então você tem uma assíntota horizontal. Tá? Se você estiver calculando um limite de x tendendo a P pela direita, ou seja, um limite lateral, P pela direita ou P pela esquerda, tanto faz, e esse resultado for mais ou menos infinito, você tem uma assíntota vertical. Tá? Em P. Em P, obviamente.
A mesma coisa acontece com o limite de x tendendo a p pela esquerda, tá, pessoal? Da f de x igual a mais ou menos infinito, tanto faz ser mais ou menos, você tem uma assíntota vertical. Essa assíntota está localizada em P. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Pronto. Então, ele coloca aqui alguns limites, certo? Ele começa a brincar com esses limites, né? Resolver esses limites. Aí chega um momento que ele pede para começar a calcular limites laterais, né? Então, se você pegar aqui um limite lateral, por exemplo, vamos pegar aqui, vou pegar esse daqui, né? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 sobre 2x ao quadrado. Não, isso aqui não é um limite lateral, não, né? Está tendendo a menos infinito. Tá, vou pegar um limite lateral, resultado menos infinito ali. Pegar um limite lateral aqui, ver se a gente tem algum exemplo, ou pegar aqui do próprio exercício, né? Lateral, não, lateral, tá aqui. Se você tiver aqui, por exemplo, esse primeiro aqui, 5 sobre 3 menos x. Limite de x que tende 3 menos x, 3 pela direita, de 5 sobre 3 menos x. O que é que vocês acham que acontece aqui, pessoal? Você está pegando valores muito próximos de t, de 3, né, no caso, mas que são maiores do que 3. O que é que vocês acham que acontece aqui com esse limite? E aí, galera? X é muito próximo de 3, só que ele é maior do que 3, tá? Porque é a direita de 3. Aqui está o 3, ele está à direita de 3. Então, são números que são maiores do que 3. Se você tiver 3,1, então você teria 3 menos 3,1. Esse resultado é menos 0,1. 5 dividido por menos 0,1, isso aqui dá menos 50. Como eu posso pegar esse cara aqui e dizer que ele é tão próximo de 3 quanto eu queiro, então eu poderia ter 3,001. Né? Isso aqui dá 0, negativo, 0,001. Tá? 5 dividido por isso, 5 dividido por menos 0,001, isso aqui, obviamente, é menos 5,000, né? 50 mil. Aí veja que eu posso tornar tão próximo de 3 quanto eu queira, mas sempre pegando um número maior do que 3. Então, no fim das contas, você está calculando um limite, e esse limite está tendendo a menos infinito. Tá? Esse limite está crescendo para menos infinito, ou no caso, está crescendo, né? Está tendendo a menos infinito muito rapidamente. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. 3 menos x. Ó, o 3 está tendendo, x está tendendo a 3 pela esquerda. E aí, galera? O que é que vocês acham que acontece com aquele resultado ali? O x está assumindo valores são menores ou maiores do que 3? Menores. Menores que 3. Se eles são menores do que 3, ó, isso aqui dá positivo. Se está positivo, tu vem aqui e coloca positivo. Vai ser 5 dividido por um número muito pequeno. Obviamente, isso é infinito. Tá? Se você tiver assim, limite de x que tende a 4, tá? De 1 sobre x menos 4 ao quadrado. E aqui está tendendo pela direita. E aí, o que, é que vocês acham que acontece? Está positivo ou negativo? Ó, esse menos esse, o resultado é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Né? Aí dá um número pequeno. Número pequeno ao quadrado dá um número menor ainda. E 1 dividido por um número pequeno, obviamente, isso aqui é infinito. Se você tiver limite de x que tende a 4 pela esquerda, vai ser x menos 4 ao quadrado. O que é que vocês acham que acontece aqui dentro? Vai Fica dar positivo ou negativo? Vai ficar negativo, vai levar ao quadrado, fica positivo. Exatamente. Então, o resultado aqui também dá mais infinito. Correto? Tá.
Então, o que a gente tem que fazer basicamente é treinar essa parte de você dizer, olha, X está tendendo ao P pela direita ou pela esquerda, e aí você faz uma análise do que é que está acontecendo. Se ele está tendendo pelo lado direito, se ele está tendendo pelo lado esquerdo, se ele é positivo, se ele é negativo. Então, o que pode dar? Pode dar infinito, pode dar menos infinito, pode dar um número, né? O que é que pode acontecer? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, outra questão. Questão L, 2x mais 3, 2x mais 3, dividido por x ao quadrado menos 1. Quando x tende a 1 pela direita. X está tendendo a 1 pela direita. Tá? Como é que eu faço para resolver essa questão? Aí você vem aqui, ó, se você substituir direto, em cima, x por 1, dá 5. Né? Se você substituir direto, x que tende a 1 pela direita, de 2x mais 3, obviamente isso aqui é igual a 5. Tá? Obviamente isso aqui é igual a 5. Então, em cima fica 5. Embaixo, você teria aqui, ó, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1, eu posso dizer que isso é x menos 1, x mais 1. Né? O x está tendendo a 1. Então, esse cara aqui vai para 2, né? Que 1 mais 1 é 2. Certo? Então, eu posso dizer que esse limite aqui, na realidade, é o limite de x que tende a 1 pela direita, de 5 dividido por 2, vezes x menos 1. O que você precisa analisar agora é essa parte aqui, ó. X está tendendo a 1 pela direita, então são números que são maiores do que 1. Aí você pega números que são maiores do que 1, que mas são próximos de 1, né? Maiores do que 1, mas próximos de 1. Aí um número que é maior do que 1, menos 1, o resultado fica o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, o que é que você espera que aconteça aqui? Você entende que esse cara aqui está tendendo para infinito? Que 1 sobre isso está tendendo para infinito? É porque vai ser 2 vezes um número muito pequeno, né? Vai ser 2 vezes um número pequeno, então esse resultado aqui dá um número infinito. E uma constante vezes infinita, continua sendo infinito. Né? Beleza? Então, vamos lá, tentar fazer mais uma questão lá, ver se a gente consegue fazer. É a mesma coisa, mesma questão, só que x tendendo a 1 pela esquerda, né? Vou pegar outra questão aqui. Essa daqui está 0, tendendo para 0 pela esquerda. Limite de x que tende a 0 pela esquerda, de x menos 3 sobre x ao quadrado. E aí, pessoal, o que é que vocês acham que acontece aqui? É a 0 pela esquerda. Tá? Em cima, se você substituir em cima, você vai ficar simplesmente com x, que é 0, então vai dar simplesmente menos 3. A 0 pela esquerda. Aqui em cima vai ficar menos 3. Tá? Em cima vai ficar menos 3. Embaixo fica x ao quadrado. Repara que você está pegando o x, que é um número que está a zero, à esquerda do zero, ou seja, é um número negativo, mas você está levando ao quadrado. Então, esse resultado aqui, ó, e aqui como está negativo, é menos infinito. Beleza pura? Todo mundo entendeu por que isso aqui é menos infinito? Mais um exemplo. Mais um exemplo. Limite de x que tende a 2 pela esquerda, né? De x menos 3, dividido por x ao quadrado menos 4. E aí? O que é que você acha que acontece? Ó, você só vai substituir aqui o x por 2. Eu vou fazer diferente aqui. Antes de substituir, eu vou desenvolver o máximo que eu posso. Então, vai ficar x menos 3. Embaixo vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Né? Se eu substituir esse cara aqui por 2, não dá 0. Se eu substituir aqui esse cara por 2, não dá 0. Aqui dá 0. Aqui eu não mexo. Então, vai ficar o limite de x que tende a 2 pela esquerda. Em cima, estou substituindo x por 2. 2 menos 3 é menos 1.
dividido por 2 mais 2 é 4. E ainda tem aqui x menos 2, tá? Aí fica o quê? Olha, agora fica o seguinte, eu tenho que fazer análise do que acontece aqui. Estou pegando números que estão à esquerda de 2. É positivo ou negativo? Negativo. Né? Porque você está pegando tipo 1,99 menos 2, né? Então, esse resultado aqui é negativo, correto? É muito pequeno, mas é negativo. Aí negativo, com esse negativo daqui de cima, o resultado é positivo. Um número 1 dividido por um número muito pequeno, obviamente, isso é infinito. Beleza pura? Beleza. Né? Ver se a gente consegue fazer mais um aqui. A gente pegar aqui a letra A, ó, 2x mais 1. X que tende a 0 pela direita. 2x mais 1 dividido por x ao quadrado mais x. Tá? Eu vou desenvolver o máximo que eu posso, de novo. Vou desenvolver o máximo que eu posso. X que tende a 0 pela direita. 2x mais 1, não tem como desenvolver mais do que isso. Esse daqui eu posso colocar o x em evidência, então vai ficar x vezes x mais 1. Tá? Como eu estou tendendo a 0, então esse cara aqui está indo para 0, sobra 1. Esse cara está indo para 0, sobra 1. É fácil entender que isso aqui é a mesma coisa de você calcular o limite de x que tende a 0 pela direita de 1 sobre x. Tá? Então, você está pegando resultados muito próximos de x, mas que estão à direita do zero, ou seja, são números positivos. Tá? Um número muito próximo de zero significa dizer que você está dividindo 1 por um número muito pequeno. Então, o resultado é infinito. Beleza, pessoal? Tá fácil, pessoal? Por enquanto tá simples de entender. Por enquanto tá simples de entender, né? Vamos ver se a gente tem aqui outro aqui. Limites. Aqui não tem nenhum exercício aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Isso aqui é uma das minhas provas antigas. Deixa eu ver se tem algum limite lateral aqui. É legal isso aqui, cara. Vamos fazer essas 6 aqui, embora. Faz tempo. 6 aqui. Limite. X que tende a mais infinito. Do ln de x ao quadrado. X ao quadrado menos 1. Menos ln de x mais 1. E aí, galera, qual a ideia aqui? Como é que você passa para você começa a resolver essa questão? E aí, pessoal, falem. Sem ideia aqui. Se você fosse desenvolver, qual a primeira coisa que você faria para desenvolver? Acho que eu mexia com os quadrados ali. É uma boa opção. É uma boa opção. Você está dizendo, olha, chama esse x ao quadrado menos 1 de x menos 1 vezes x mais 1. Tem outra coisa ainda que você pode fazer antes, tá? Eu Aqui tentaria fazer o logaritmo logo para chegar em um valor fixo e não um ln, para ficar mais fácil. Não sei. Eu nem sei Tentaria o que começar por aí. Aqui, ó. Usa a propriedade logaritmo. Qual é a propriedade logaritmo? Logaritmo da subtração. Log de A menos log de B é a mesma coisa ser log de A sobre B. Você lembra disso? Log de A menos log de B é a mesma coisa que ser log de A sobre B. Beleza?
Beleza, continuando. Continuando. Aí agora você pega e desenvolve daquele jeito aqui, ó. Se você desenvolver, você vai ter x mais 1 em cima, x mais 1 embaixo. Vai cancelar, né? Então, você tem o limite de x tendendo a mais infinito do ln de x menos 1, x mais 1, dividido por x mais 1, né? Obviamente, você cancela x mais 1 com x mais 1 e ficou simplesmente o ln de x menos 1. Tá? Vai ficar o limite de x que tende a mais infinito do ln de x mais x menos 1. O que é que vocês acham que dá? O que é que vocês acham quanto é o limite do ln para o infinito? Qual o número que daria quando você calculou o ln de Mais número? infinito. Correto. Beleza pura? Olha, eu quis saber uma propriedade logarítmica acontece. Pois é. Então, não Eu ia é errar. Eu tenho certeza que eu ia errar. errar, não, cara. Ou seja, não é uma questão difícil, né? Eu acho que eu tenho outras provas aqui. Eu acho que eu mandei no grupo para vocês essas provas. Que aí tem questões nela. Essa aqui foi da turma bem anterior. Não sei se tem essa daqui. Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a condição de crescimento, que você tem que observar, é a condição de crescimento. Quem é que cresce mais rápido? É elevado a x ou x elevado a n? O que é que vocês acham? É elevado a x. É elevado a x, mas aí você tem que lembrar da série de Taylor, para mostrar que é elevado a x é a mesma coisa de uma série quando n vai para infinito, de de 1 mais x sobre 1, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quarto sobre 4 fatorial, e assim por diante. Não entendi a última frase. Tá. E elevado a x, você pode escrever isso como sendo uma série de Taylor, como sendo na faixa de 1 mais 2 mais... Não é 1 mais 2, não. É x elevado a 0, que é 1. X elevado a 1. X elevado a 1. Ou seja, que é x. Mais x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais x ao cubo sobre 3 fatorial. Mais x elevado a n sobre n fatorial, né? Mais aqui alguma coisa aqui, porque esse n está crescendo, certo? No fim das contas, você está pegando agora dividindo por x elevado a n. Esse cara vai para zero, você está calculando o limite. Esse cara está indo para zero, cancela todo mundo, até chegar aqui no x elevado a n. X elevado a n sobre x elevado a n, isso aqui dá 1. Certo? Como tem um próximo termo aqui, então aí acontece o seguinte, ele começa a crescer, tá? Então, realmente você tem razão em dizer que E elevado a x cresce mais do que x elevado a n. Logo, esse resultado aqui é para dar mais infinito. Só construir o gráfico aqui para mostrar para vocês, né? Você pode ter aqui, tipo, E elevado a x dividido por... dividido por x ao quadrado, tá? E elevado a x dividido por x ao quadrado, por exemplo. Quando você calcula esse gráfico, E elevado a x dividido por x ao quadrado. Quando você calcula esse gráfico, você mostra que quando você olha por x tendendo para o infinito, a função está indo para infinito. Só que quando x está indo para zero, a função não existe, né? Então, você tem uma assíntota aqui em zero. Se você tiver aqui, ó, o cubo, no lugar de ser 2, eu vou botar 5. O que acontece com a função? Está indo para infinito ainda. Você aumenta o x. Se você botar aqui 9, o que acontece com a função? Está indo para infinito. Se eu botar aqui 100, o que acontece com a função? Está indo para infinito. Quanto maior o x. Só que aqui está indo lá... Está lá. Isso está. Mas está indo para infinito. Essa parte aqui dá quase zero em quase todo canto. Só que ele chega no momento
que ele ultrapassa de uma vez e dá um salto, né? Interessante. Certo? Então, se você botar aqui 1000, também vai acontecer o mesmo padrão. Tá? E assim por diante. Beleza pura? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Cadê tá aqui? Cadê o aqui? Um lateral aqui, não coloquei, não. Esse aqui são interessantes, esse limites aqui, mas eu coloco depois. Isso aí eu tenho que mostrar para vocês. Limite lateral, limite infinito, não coloquei, não. Esse daqui é o limite infinito, isso ali eu não coloquei ainda, não, que é o limite de uma série. Esse daqui é da função E, também não coloquei ainda, não. Tá, deixa para lá. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Quero ver se vocês entenderam, né? Essa parte conceitual de limites laterais e a tendência da função, né? Que ela pode tender para o número para o infinito. Eu vou passar algum exercício aqui para vocês fazerem aí. Eu vou dar 10 minutos de descanso, ao tempo de tomar um café. E aí a gente volta para corrigir o exercício, certo? Então, vamos lá. Aqui para escolher a questão, façam a questão R e a questão P. Não sei se já foi feito isso aqui. Tá? Questão R e a questão P. Eu vou parar aqui a gravação. Daqui a 10 minutos a gente volta. A R foi de manhã, professor. A R foi de manhã? Sim. Então, pode só a P. Tá aqui a P e eu escolhi aqui outro aqui, né? Deixa eu ver aqui. A Q foi feita de manhã também? Eu não lembro. Aqui, no lugar de ser 2 pela direita, vai ser pela esquerda, tá? Façam esse limite aqui, ó. Limite de x que tende a 2 pela esquerda, de x ao quadrado menos 4, dividido por x ao quadrado menos 4 por x mais 4. Tá? Façam esse limite aqui. E o limite da P, do item P, que vai estar marcado aqui. Aí vocês têm 10 minutos aí para fazer, certo? E a gente retorna para corrigir.